Estamos ao vivo em mais uma noite da taça. Essa é a 15ª live e o tema de hoje é Fortes no Deserto. Sejam todas bem-vindas. Casal, né? Bem-vindos. Com certeza os maridos vão estar aí assistindo essa live também. Nós já estamos aqui preparados na nossa noite da taça com o nosso vinhozinho, né, amor? Tintim aí. Nosso brinde. E vamos iniciar então mais uma noite da taça. O que nós preparamos ali de comida? Deixa eu mostrar aqui pra quem tá chegando agora. Precisei reiniciar essa live, tá? Que ela tava travando. Então aqui uma porçãozinha pra gente ir beliscando, pra gente cultivar esse momento com o marido, tá? É bem importante que o casal sempre cultive, né? Tem esses momentos. Por isso que é importante que a criança durma cedo, pro casal também poder ter vida depois que as crianças dormem, né? Então aqui depois que eles dormem a gente consegue conversar, colocar nossa vida em ordem, né? E aí o tema de hoje, então, Fortes no Deserto, meu amor. Nós já passamos por deserto? Sim, com certeza. E a palavra deserto, se a gente for pensar, eu acho que ninguém quer passar um deserto, né? Que o deserto remete à secura, né? À solidão, remete à falta de água, que a água é o principal fonte para nós, é a água, né? Um dos fatores muito importantes para nós, que é a água. Então, deserto, que hoje a gente quer falar, e isso é importante, tá travando de novo. Mas vamos travando mesmo. Vamos. De repente, quando eu ativo aqui, que eu dou um oizinho para as pessoas, pode ser que ele fica tentando reconectar. Não vou apertar em mais nada. Eu acho que é melhor. Só me deem um retorno, tá? Se vocês estão escutando bem, ouvindo bem. E se estiver travando muito, vocês colocam o número 1 pra mim no comentário, no chat, pra eu saber que tá travando, tá? O marido está colocando as crias pra dormir e dormir junto. E quando o marido vai pôr as crias pra dormir, vai dormir junto. Aí vocês precisam ter um combinado, Mariana. Né? Muitas vezes já aconteceu e isso é bem constante, né, amor? De eu dormir... Ontem. Ontem. Foi ontem, eu ainda tinha novena, tudo, me atrasei toda pra novena, porque passei do horário, né? Fui botar as crianças dormir e acabei dormindo junto. É natural, nós estamos cansados, mas por isso que a gente precisa ter uma rotina bem estabelecida, né? Pra que isso não aconteça. É importante ter esse diálogo com o marido. Olha, meu amor, você bota as crianças pra dormir, mas você volta. Tem algumas coisas que eu preciso conversar com você. Né? E a mulher tem um jeitinho pra falar com o marido. Você precisa encontrar esse jeitinho. Um jeitinho, às vezes uma promessinha. Ó, meu amor, vai lá, bota dormir que depois a gente precisa conversar mais de perto. Fica a dica, né? Às vezes assim o marido já não vai dormir, não. Ele já vai ligado, já nem deita na cama. Já bota, faz a criança dormir em pé mesmo, né? Então é importante que a gente tenha essa conversa e deixe claro. A gente não pode ficar no imaginário. E se meu marido... Não, mas eu vou esperar o meu marido fazer uma surpresa. Ô, meu amor, eu gosto de Ferrero Rocher. O que tu faz? Eu compro Ferrero Rocher. Ele compra Ferrero Rocher num aniversário. Porque às vezes porque às vezes a gente acha que a gente tem... a gente acha que o marido tem que adivinhar tudo, gente. O marido não tem que adivinhar. Com certeza. Tem que falar, né? Ontem eu falei assim, amor, a gente tem live da taça. Não esquece de um vinhozinho. Ele sabe que a gente sempre toma um vinhozinho na quarta-feira, às vezes um choppzinho, né? Uma cervejinha. Tem que ter uma coisinha pra gente tomar, nem que seja uma água com gás com limão. Se a gente estiver tomando remédio, a gente não toma nada alcoólico, né? Mas tem que ter essa conversa, tem que lembrar, meu amor, não esquece tal coisa. Porque senão fica no imaginário. Não, ele sabe que tem que comprar. Ele sabe que tem que comprar. Aí chega em casa, não compra. Aí você já olha torto pra ele, porque não comprou, porque não teve diálogo, porque não teve conversa. Então tudo é diálogo. Deixe claro pra ele. Meu amor, bota as crianças a dormir, mas não durma. Preciso conversar de perto com você hoje. É importante. Tá, mas vamos entrar no tema? Senão a gente fica falando isso e acabamos não entrando no nosso devido assunto aqui. Então, a gente tá falando sobre deserto, né? E eu digo pra vocês que é muito importante a gente viver esse deserto até no nosso relacionamento. Eu não estou dizendo que o deserto não pensa no pé da letra a palavra deserto, eu vou viver uma solidão sendo casado. Não é isso. Na vida do nosso relacionamento, por exemplo, a gente viveu vários desertos. Momentos onde que a gente teve que se recolher, né? Ela, muitas vezes até no começo do nosso relacionamento, né, amor?
Antes mesmo de ter o primeiro filho, que foi a Stephanie, demoramos quase 2 anos, né, para ter a Stephanie. Até no namoro. Então a gente teve esses momentos juntos de deserto. É o momento onde o casal se recolhe e olha um para o outro e diz o seguinte: epa, precisamos rever alguns fatos, alguns momentos que a gente está vivendo. Remodelar e até projetar algo melhor para frente, né? Então eu vejo que quando a gente dá importância para o deserto e vê como o deserto é importante, porque quando a gente pensa na palavra deserto, que primeira coisa que vem na tua cabeça? Água, né? Pra mim não vem água, pra mim vem solidão. Solidão, água, né? Dificuldade. Mas abandono. Eu vejo que quando a gente vive o deserto, a gente começa a dar valor às pequenas coisas. Porque tu viver o teu deserto, tu vai dar valor à chuva, à água, né? Vais dar valor quando é a solidão, vais dar valor à pessoa que está ao seu lado. Porque se tu não dá... Pensa o seguinte, você está vivendo... Vamos viver o deserto. Não é falar assim, agora é a semana do deserto. Não é isso. Não existe isso. Não é isso que eu quero que vocês pensem. Mas eu estou pensando assim, às vezes a gente está vivendo um deserto, não está entendendo... E quer sair dele a qualquer custo. E às vezes quer sair... Cara, tá uma nostalgia, nosso relacionamento, não sei o quê. É porque falta a gente parar, na verdade, um olhando para o outro e colocar tudo à mesa. E falar assim, opa, por que está acontecendo isso? Poxa, hoje parece que eu não tenho mais nenhuma amizade. Hoje a minha família não está muito próxima a mim. Hoje, no meu trabalho, está acontecendo isso. Então, é um momento não de desespero, é um momento que a gente tem que sentar junto com a nossa esposa, nosso esposo ali, né? E rever esses momentos. Rever esses momentos que você está vivendo e viver eles. Né? Então, a gente tem que pensar que o deserto é importantíssimo. Importantíssimo na vida tua pessoal, que você precisa viver o deserto, e tua vida no relacionamento. É porque quando a gente cai no pensar o seguinte, por que está acontecendo isso? Né? Nós tivemos aqui, onde a gente vive hoje, já tivemos muitos momentos, né? Depois que a gente mudou pra cá. Vários, e a gente não entendia. E tem até coisas que a gente não entende. Mas antes também, da mudança até, né? Por exemplo, nós estamos numa cidade faz uns 2 anos. A gente tem algumas amizades, mas as amizades que a gente tem, do que a gente já viveu, né, não são amizades assim, não digo assim, concretas, né? Porque assim, existem níveis, né? É porque assim, a gente tá acostumado a dizer, a gente tem muito amigo. Eu não sei, vocês na época da adolescência, na época, se vocês participaram de grupo de jovem, a Paty entrou aqui, a Paty é uma amiga do grupo de jovem. Se vocês ainda têm esse costume. Mas nós tínhamos o costume de todo mundo que a gente conhecia, de dizer, é o amigo lá do grupo de jovem, é o amigo lá do trabalho, é o amigo lá não sei... Todo mundo era amigo. E acontece que a gente não tem como amar, né, amizade, a palavra fala, né? Quem encontra um amigo encontrou um tesouro. Se encontramos um amigo, encontramos o tesouro, significa que nós o amamos. E nós não conseguimos amar aquilo que a gente não conhece. Então, se relativizou muito essa questão da amizade, né? De que todo mundo é amigo, todo mundo que é conhecido é amigo. E nós precisamos amadurecer nesse ponto e entender que nem todo mundo que a gente conhece, ou que a gente às vezes conheceu uma vida toda, que aquela pessoa de fato é sua amiga. Às vezes não. Às vezes é um grande conhecido, é uma pessoa que sabe muito da sua vida, mas de fato não é uma amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira é quando você busca as mesmas coisas. Até quem viu meus stories ontem eu falei sobre isso. Até marquei o Educando pro Céu lá, a Paty e o Diego. Quem encontrou um amigo tem os mesmos propósitos, buscam a mesma verdade, buscam os mesmos interesses, buscam os mesmos valores e repelem, né? Repelem tudo aquilo que não favorece. Então, a gente não... Como é que eu posso dizer pra vocês? A gente precisa amadurecer
e entender que quando passamos por um deserto, no sentido da amizade propriamente dito, que é o que nós estamos falando agora, não é bem o tema falar sobre amizade, mas entramos para dar o exemplo da amizade, é que a gente tem que ser maduro para dizer assim, fulano de tal e ciclano de tal são colegas que nós gostamos muito. Convidaremos para uma festa de um filho, convidaremos para vir nos visitar, né? Mas amigos são poucos. Até esses dias eu vi um vídeo que falava assim, né, que Jesus tinha 12 amigos, dos 12 ele tinha 4 próximos, dos 4 próximos ele se abria somente com um. Tu viu esse vídeo? Acho que eu mandei pra ti. Não lembro direito. Então, Mas, até Jesus... Já tinha escutado isso. Até Jesus classificou suas amizades, né? Ele tinha 12 discípulos, 12 conhecidos. Desses 12, divide por 3, né? 4 eram próximos. Desses 4, 2 tinham convívio diário com ele. E desses 2, apenas um era o preferido. Então, muitas vezes a gente entrega o ouro da nossa família, a gente entrega a preciosidade do convívio que é ter. Você tem um filho aí, acredito, né? Quem tem filho aí, bota eu aí no chat. Eu boto assim, eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 3. Coloca aí pra gente saber. Você tem filho aí. E aí o que acontece? Você, quando convive com teu filho, você olha pra ele e diz assim, nossa, esse meu filho é tão precioso. Olha só a riqueza. Aí ele faz uma carinha bonitinha, que nem eu botei hoje lá nos stories, você viu o Francisco chupando o dedinho? Ai, que coisa mais fofa. Tu tem vontade de compartilhar aquilo ali com todos os teus amigos. Mas nem todos vão dar o valor, nem todos vão achar fofinho. Tem gente que vai olhar pro teu filho chupando o dedinho e vai dizer, toda criança faz isso. Entende? Então nós precisamos escolher quem são essas pessoas. E às vezes pra gente fazer essa peneira, essa seleção, a gente precisa passar pelo deserto. Pra que a gente se fortaleça. E quando aparecer a água do deserto, a última Coca-Cola do deserto... A Coca-Cola não. A Coca-Cola não, a água é mais gostosa, né? Quando certeza. Aparecer o vinho bom, a gente consiga distinguir do que de fato é bom e daquilo que não é tão bom, mas que a gente acreditava que era, entende? Porque nós somos enganados, ou melhor, nós nos deixamos enganar muitas vezes. Eu tenho 2, estou grávida do 3º, ai que bênção. 3º filho divisor de águas na vida de qualquer mãe. Eu tenho 2 rapazes, um de 22 e um de 17. Nossa, 2 moços já. Um adulto, né? 22 já tá adulto já. Um dia chegaremos lá, né, amor? Então, nós precisamos ter essa clareza, sabe? Esse amadurecimento de entender que pra gente chegar num ponto de dizer, não, eu sei quem são os meus amigos hoje, eu sei quem são os meus colegas, eu sei quem faz parte da minha vida de vez em quando, mas tudo bem, sim, né? Não vou me decepcionar porque não criei expectativa nessas pessoas. Aí quando você consegue deixar isso muito claro, você consegue amadurecer e passar por esse deserto, às vezes sozinho. Porque às vezes o Senhor quer que a gente passe pelo deserto para justamente amadurecer, para justamente a gente ficar mais forte. A gente usou o exemplo da amizade aqui, né? Mas a gente pode usar outros exemplos, né, Anderson? Pode, sim. Onde é que a gente pode pegar esse conceito e jogar em outro lugar? Eu acredito o seguinte, no nosso relacionamento, por exemplo. Os momentos difíceis, né, os momentos de deserto que a gente viveu. Enquanto tu fala, eu vou comer. Os momentos difíceis que a gente viveu. Porque quando a gente tem o discernimento, né, de saber que o momento que você vive é necessário, você não se desespera. E como a gente cresceu nesses momentos difíceis. Eu sempre digo, né, que é bom a gente ter problema. A dificuldade, ela na verdade nos faz sair ela forja o nosso caráter, né? Sai da zona do conforto. Como é importante as dificuldades acontecerem. Não é porque eu adoro dificuldade. Não, mas a dificuldade ela faz eu sair da minha zona de conforto. Tu imagina se fosse tudo a banho-maria. Olha que monótono que ia ser a vida. E quando tu tens uma dificuldade, e tu imagina o seguinte, a dificuldade é o seguinte, tu passar por aquela dificuldade vem a vitória. Né? E nesses momentos de deserto, quando eu e a Evelyn passamos, e às vezes a gente passa, né?
a gente, como a gente tem esse discernimento desses momentos, a gente para mesmo. E a gente consegue hoje olhar e dizer, caramba, estamos no deserto, né? E a gente não fica assim, mas por que a gente está no deserto? Não. A gente tenta aprender com esse momento. Porque é aí que está a grande sacada. Às vezes tu tá no deserto e diz assim, caraca, poxa, eu tô nesse deserto, eu não quero isso pra mim, eu quero sair daqui, eu quero sair... E fica meio desesperado. Porque às vezes as pessoas pensam... Às vezes passa esse desespero pro esposo ou pra esposa, aí desanda tudo. É porque assim, olha só a sacada que me veio agora. Às vezes a gente pensa que o deserto ele é só espiritual, né? Não consigo rezar, não tô conseguindo ir na missa. Ai, Evelyn, eu tento. Você não sabe como eu tento levar meu marido pra missa e meu marido não quer ir. Ou às vezes o marido quer fazer um retiro, o marido quer estar muito, muito, muito na igreja e você diz, não, meu amor, você não pode estar na igreja, nós estamos com 3 crianças pequenas em casa, tem que ficar em casa, né? Eu não sei que tipo de deserto vem na tua cabeça quando a gente toca nesse assunto. Mas o fato é que o deserto que nós estamos trazendo aqui não é só esse conceito de deserto espiritual, dessa falta, né, de tentar buscar Deus e não conseguir escutar a voz de Deus, de tentar uma resposta e aí se fica esperando milagrosamente que alguém te mande uma passagem específica para aquele momento que você tá vivendo e que aquela passagem seja a resposta da tua vida. Isso aí é sentimentalismo. Se a gente está buscando respostas em algo, pode dar coincidência, pode dar, não estou dizendo que Deus não usa desses momentos para falar com a gente, mas às vezes a gente é tão imaturo que a gente fica só esperando resposta. E às vezes o Senhor quer que a gente haja no deserto. Ele não quer que a gente... Imagina se você estiver num deserto, imagina um cenário agora, você está num deserto, de fato, tá? Não espiritual e não de amizade, não do que a gente falou até agora. Você está no deserto, você está com o pé na areia escaldante, tá aquele sol batendo na moleira, você tá morrendo de sede, não tem um copo d'água, não tem nada pra você tomar. E você tá ali, desesperado, tentando encontrar uma saída. E pra todos os lados onde você olha, tem possibilidade. Você pode ir reto, você pode entrar você pode virar à direita, você pode virar à esquerda, você pode voltar. Você pode ficar andando em círculo, em espiral, até que você tente achar uma saída. E às vezes, quando a gente tá nesse deserto, a gente quer de fato a solução do problema, que é matar a sede e sair daquele sol escaldante. Só que aquele sol escaldante e aquela sede é o que vai te deixar mais forte. E quando a gente consegue entender esse conceito, que isso não é só no âmbito espiritual, quando a gente está diante de uma situação, de um problema sério no relacionamento, uma saúde do filho, nós já passamos por um deserto com saúde de filho. Sim. Pode até dar Nós já passamos por deserto para enfrentar o parto VBAC depois de uma cesárea, onde todo mundo dizia que eu não seria capaz, que eu não conseguiria de jeito nenhum parir depois de uma cesárea, porque eu tinha pouco tempo de cicatrização da cesárea anterior, né? E eu vivi um deserto. Um deserto onde em todos os médicos que eu ia, todos me diziam que não era capaz. Eu fazia pré-natal em 2 lugares ao mesmo tempo. Fazia pré-natal no posto, que era, né, vinculado ao hospital público, e eu fazia pré-natal particular, porque eu tava tentando achar uma saída daquele deserto que eu tava, porque eu queria escutar o que eu precisava e ninguém me disse o que eu precisava. E eu disse, então tá, se eu não tô escutando da boca de ninguém que eu posso, e eu estudei, eu sei que eu posso, eu vou com a ferramenta que eu tenho. Né? Não acreditar em mim mesma. E eu tinha um marido que confiava na decisão que eu tava tomando e fui com a cara e com a coragem. Então, nesse ir com a cara e com a coragem, mesmo estando num deserto, mesmo não tendo resposta nenhuma para viver aquele parto, e eu fui com a coragem porque Deus me deu aquela coragem, não é porque a Evelyn é forte. Lembrei da musiquinha que o Joaquim canta. Ele é forte e poderoso. Não é porque a Evelyn é forte e poderosa e ela consegue. Não, mas é porque eu tinha certeza que se Deus estava me dando mais um filho, Ele também me daria a graça de parir, de amamentar. Não era só gestar. É todo um combo, né? O gestar, o parir, o amamentar, é ser mãe espiritual daquela criança. E eu sabia que Deus estava me dando aquela ferramenta. Então eu fui. Mesmo diante de um cenário onde eu só escutava o contrário. Só escutava as pessoas dizendo, esse deserto não tem saída. Você vai morrer com sede. E é aí que o Senhor faz a ação dele. Quando nós permitimos viver bem esse deserto.
E aí que é bom, na verdade, como a gente tá falando de relacionamento... Preciso pegar uma água pra mim, você quer? Quer eu falar? Eu pego com você. Ok. Quando a gente tá falando de relacionamento, pensa comigo. A Evelyn acabou de dizer, né, o deserto que ela passava, né? Mas por que que ela saiu desse deserto? Ou por que que ela venceu essa batalha? Porque existia o outro lado, que no caso deve ter o seu esposo, que tem que estar alinhado com isso. Tem que viver isso. O deserto não era só dela. Claro, se ela fosse solteira, o deserto é só dela, mas como ela é casada, esse deserto também me pertence. E eu também tomei posse desse deserto. Então, pense o seguinte, às vezes a esposa está passando por um deserto, você deve estar passando um deserto agora. As coisas não estão dando certo, né? A tua vida está toda confusa, mas você já se comunicou, você já sentou com o teu esposo, e deu as cartas. Nós estamos vivendo isso, você está pensando, você está vendo alinhado. Isso, você está enxergando isso, você está sentindo isso. Aí ele pode dizer assim, mas eu não estou, desculpa, não sei. Poxa, então está na hora de você puxar e fazer ele viver isso com você. Porque quando a gente está no deserto, em relacionamento, a gente está falando em casados, né? Relacionamento entre dois, a gente precisa estar juntos nisso. Né? Se um está passando sede, o outro também tem que passar sede. Se um está bebendo, o outro... E assim, olha que legal. Você está num deserto. E às vezes só tem um negocinho aqui. Como é que é o nome daquele negócio aqui de água? Que tem, como é que é? Vamos pensar em garrafinha de água. Vamos pensar, mas não é uma garrafinha, né? Quando está no deserto é um negócio diferente, o nome, agora esqueci. Mas pensa numa garrafinha. Você está no deserto. Mas você tem o seu companheiro. Você vai tomar toda a água? Ou você vai equilibrar isso? Dividindo, né? Dividindo isso. Vamos guardar aquela água Por para que que eu até tô o falando- final da caminhada. Por que a gente tá falando? Por que eu tô falando na questão da água, dividindo? Porque você tem que dividir também esses momentos para que aquela pessoa possa estar junto contigo, vivenciando contigo e saindo junto contigo. E é através desse momento que você às vezes está vivendo ou que está passando, ele pode ser muito melhor que você está passando agora. Às vezes está pesado, o teu fato está pesado, sim, está muito pesado. Porque às vezes você está carregando sozinho. E existe o teu companheiro, a tua companheira ali, né? O teu parceiro. E tu precisa passar isso para ele. E é importante os dois estar juntos nessa mesma pegada. Para que vocês possam estão sair aqui com a bem. gente? Estão captando a linha de raciocínio, gente? E olha, estão muito quietinhos hoje. E como é legal esse crescimento. Eu fico agora falando com vocês, né? A gente fica aqui partilhando. Tentando pensar Porque em exemplos, né? o que é essa noite da taça? Porque o que eu vivo com a Evelyn, depois da gente ligar aqui, é esse papo que eu tô tendo com vocês agora. A gente tenta aprender a ser melhor um com o outro. A gente aprende a crescer junto. É o momento da gente rever algumas metas, alguns sonhos, onde a gente quer chegar, como a gente está chegando, como a gente está. Então, esse papo que a gente está tendo aqui, esse momento que a gente está tendo aqui, e vai continuar depois que a gente desligar a live, terminar a live, a gente vai continuar, mas para que a gente possa entender que precisamos viver esses desertos. Porque como a Evelyn falou, né? Seja forte, como é que é o tema mesmo? Fortes no deserto. Fortes no deserto. Porque nós somos fortes. Não porque a gente quer. Mas é porque Deus nos deu a fortaleza. Deus nos deu a fortaleza. Sim, Deus nos fortaleza. E até tem uma passagem, que eu até tenho havido a passagem, eu peguei a passagem aqui, só para mostrar para vocês que está lá em Oséias capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Então, o que Deus quer falar? Quer falar o seguinte: eu te conheci no deserto. Quando ele fala que eu te conheci, é porque ele estava junto contigo. Tu não está sozinho. Aí que está a grande essência de Deus. Eu já vejo um pouquinho mais além. Não. No deserto é que tu prova para Deus quem de fato tu é. Mas ele está junto. É no deserto, porque assim, Deus está junto com a gente o tempo todo, tá? Olha só o exemplo.
Quem hoje viu meus stories aqui? Quem tá aqui viu meus stories hoje? Hoje eu partilhei sobre uma graça que aconteceu, assim, do nada, com relação a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Por conta da novena. Eu levantei de manhã, tava com roupa acumulada de 2 dias, porque aqui tá um tempo bem feio pra lavar roupa. Falei, hoje, independente se der sol ou não, sou obrigada a lavar. Um pouco, né? Fui pra área de serviço, dei café pras crianças, fui pra área de serviço. Liguei minha máquina, botei a roupa lá dentro. Tudo certo. E a máquina fazia um barulho. E quando eu olhava, não tava girando. Ela enchia de água. Fez até um pouco de espuma, assim, por conta da água jogando. Mas ela não girava. E a minha aquelas de abertura frontal, né? E ela simplesmente não girava. Eu falei, caramba, eu não acredito que a minha máquina vai me deixar na mão. Não tô acreditando. Com o cesto transbordando, com um monte de roupa no chão fora do cesto. Como que eu vou fazer sem máquina? Com essa montura de fio? Água congelando, gente. Hoje de manhã tava o quê? 6 graus? Hoje de manhã? 7 graus. Uhum. Como é que eu vou lavar a roupa? Nesse frio. Aí a gente já pensa na carne, já pensa no sofrimento, já pensa que vai reclamar, que vai ser muito difícil, que eu já não dou conta da casa de serviço, eu ainda vou ter que lavar roupa na mão, né? Já enche a nossa cabeça e o nosso coração de lamúrias, né? De reclamações. Aí tu passasse pra mim, pelo WhatsApp. Aí eu passei pra ele, deixei um tempinho, dei uns 10 minutos, me acalmei. Cara, tu não vai acreditar, amor. A máquina não tá funcionando, tá aqui, ó, mandei e tal. Tentei de tudo, já tirei da tomada, já botei na tomada, já abri, já fechei, já troquei o sabão, já tinha feito tudo. Botei todos os ciclos que ela tinha possíveis. Qual é a palavra que eu te falei? Calma, eu vou resolver. Calma. Calma, eu vou resolver. Isso. Vamos resolver. Vamos? Eu falei pra você. Ou eu vou resolver? Não, eu falei assim pra ti assim, calma, depois vamos resolver. Tá, e eu ali atucanada, né? Porque a máquina tava socada de roupa, minha área de serviço era roupa pra tudo quanto é lado, e eu já pensando no desespero que eu ia passar o final de semana todo lavando roupa na mão. E aí, a tua sogra chegou aqui, Anderson. E aí, minha sogra? Tudo bem? Escuta o testemunho, mãe, da minha máquina hoje. E aí a máquina não ligava, não ligava, não ligava. Eu, meu Deus do céu, vou passar um aperto, um apuro. Tá. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu não acredito que eu vou ficar na mão. Me socorre. Me socorre, porque eu não sei o que vai ser de mim sem máquina com essas crianças. E aí meu marido já tinha mandado a mensagem. Calma, nós vamos resolver. Tá, não adianta eu querer ligar pro homem do conserto da máquina, não adianta eu querer fazer nada que eu não vou resolver nada nesse momento. Vim atender as crianças que estavam fazendo suas tarefas, ajeitei as coisas na cozinha, tudo que dava de fazer eu fiz. Até que eu tava dobrando os cobertores e aí veio no meu coração assim: tenta ligar a máquina de novo. Eu falei, ai não, eu vou me decepcionar, eu vou tentar ligar, não vai ligar, eu vou ficar com raiva. Aí antes disso, eu soltei os cachorros, né? Falei um monte de coisa que eu não devia. Falei, não acredito, vou ficar sem máquina. E as crianças me escutando reclamar. E aí eu falei, só não, murmurando. Eu não posso murmurar. Agora eu preciso ser forte, né? E aí eu fui dobrando os cobertores das crianças e fui pedindo assim, meu Deus, se eu tiver que passar por essa tribulação, passar por esse momento de ter que lavar roupa numa temperatura de 7, 8, 9, 10 graus, e se isso for pra minha santificação, eu tô com raiva agora, mas tudo bem, eu aceito. Falei isso, dobrando meu cobertor, isso no meu coração, assim, né? Fui rezando, fui dobrando os cobertores, fazendo o serviço da casa e rezando. Pra acalmar, porque eu tava muito estressada, muito chateada que eu tava sem máquina. E aí, logo depois que eu acabei de dobrar os cobertores, veio esse acho que Espírito Santo, né, o meu coração e disse, vai lá e liga a máquina de novo. Falei, não vou ligar. Daí deu medo, né? Deu medo, o deserto, o medo. Falei, não, eu vou lá ligar e não vai ligar, aí eu vou me decepcionar, aí eu vou mandar mensagem pro Anderson pra ele dar um jeito de chamar o homem pra vir aqui hoje pra consertar essa máquina. Não vou. Aí quando eu tava indo pra cozinha de novo, tenta ligar a máquina. Falei, tá, vou lá. Fui, abri a porta da área de serviço, apertei, liguei a máquina, botei no ciclo que eu sempre faço. E ela começou vrum, 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 e não girava. Falei, eu vou deixar ela aqui. O que acontece? A minha máquina ela é eletrônica, o painel digital. Quando ela tenta e quando ela dá algum erro, ela acende as luzinhas, fica piscando e para, pra ela não queimar o motor, entendeu? Falei, se não der certo, ela vai parar de novo.
E deixei ela lá fazendo o barulho estranho que ela tava fazendo. E voltei pra cozinha. Falei, ai, seja o que Deus quiser. Minha parte tá feita, né? E aí depois, uma meia hora, falei, ai, a máquina, tem que ir lá olhar. Gente, eu cheguei lá, ela tava trabalhando lindamente, funcionando, jogando sabão fora, tava tudo certo. Parecia que nem tinha acontecido o que tinha acontecido, né? Então, os pequenos milagres na nossa vida, eles acontecem quando a gente, de fato, aprende a entregar e confiar que Deus vai fazer o melhor pra gente. Eu fiz a minha oração, falei, Senhor, se tu precisa de mim pra que eu me fortaleça, sem máquina, ok. Vai ser difícil, vai ser penoso, mas tudo bem, eu aceito. E aí, quando a gente aceita aquilo que Deus tem pra nos dar, tem dois caminhos. Ou, de fato, Ele faz a gente viver aquilo que a gente acha que a gente vai viver, ou Ele nos dá a graça. A Nossa Senhora nos dá a graça de modificar aquilo que estava pré-determinado, aquilo que já estava destinado para nós. Porque tem uma frase que fala que... como é que é aquela frase, amor, da... Ai, me fugiu agora. A obediência gera graça. A obediência gera graça. Eu fui obediente ao que eu estava sentindo no meu coração que Deus estava me falando. Que precisava do meu sim para me santificar naquele trabalho doméstico. Que era lavar roupa no frio, no gelado. E eu entendi que Deus estava me propondo aquilo. Eu falei, ok, eu aceito. E aí, quando a nossa obediência, quando o nosso coração se inclina a obedecer o que Deus está nos pedindo, vem a graça de Deus. E a mesma coisa quando a gente passa pelo deserto. A gente não fica lamentando que a gente está no deserto sem água. A gente não fica lamentando no deserto que a gente não está vendo saída. A gente não fica no deserto lamentando que o pé está pegando fogo por causa da areia escaldante. A gente aceita. Senhor, eis-me aqui. Eu vou dar o meu melhor. Me aponta em que direção, se eu pego norte, o sul, leste, oeste. E eu tô contigo. Eu tô contigo. É aquela frase, né? Tô contigo e não abro. Isso é confiar no Senhor. Mesmo sem saber para que lado que você vai. Mesmo sem saber para onde que aquele caminho que você escolheu vai estar te levando. Porque você confia de fato. Tem uma frase que eu uso muito aqui para as seguidoras novas que não escutaram eu falar isso ainda. Eu sempre falo uma frase que é assim, eu dou o passo e Deus me dá o chão. Isso é confiar na divina providência. Quando a gente confia na divina providência, Deus vai nos fazendo forte em qualquer situação que a gente esteja. Seja no deserto, seja na alegria, seja na tristeza, seja numa traição, seja numa briga na família, seja, sei lá, tantas coisas que podem acontecer. Na perda de um filho, essa semana a gente ouviu muitos relatos aí de famílias que perderam seus filhos, aquela jovem do Paraná, né, que aconteceu aquela tragédia lá na escola. Então, aí nós estaremos prontos para enfrentar o que Deus tem para nos mandar. Porque nós soubemos viver bem nesse deserto. E ali no deserto é que a gente é forjado. Preparados. E assim, se a gente for pensar, às vezes o deserto que a gente está vivendo, ele é muito pequeno no que Deus está forjando para a gente viver. Às vezes o que você está vivendo hoje é uma dificuldade, que tá pesado. Eu não estou dizendo assim que a dificuldade, não estou aqui desmerecendo o que você está passando. Mas às vezes as dificuldades que a gente está passando são pequenas. Uhum. Como agora aconteceu esse fato dessa jovem que morreu, esses dois jovens que morreram, né? Se a gente for pensar na nossa dificuldade, e agora pensa no que eles estão vivendo agora, o pai e a mãe, será que a nossa dificuldade é grande? Né? Perda de um filho. Então, às vezes é preciso a gente olhar. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. Primeiro, como falou ali na palavra, né? O Senhor estava junto no deserto, na terra seca. Então, pense o seguinte, você está vivendo aquela tribulação, aquele deserto mesmo, aquele tempo árido, aquela secura. Às vezes tu reza e nada dá certo, você tenta resolver e não vai, não anda, fica patinando. Tem que primeiro parar o seguinte, a pessoa que vive com você, o teu esposo, a tua esposa, está vivendo isso com você junto? Beleza, então tá. Então vamos tocar. Ah, não tá? Opa, então para. Tem alguma coisa errada. Tá alguma coisa errada. Porque se você hoje é casado, essa pessoa tem que viver aquilo que você está vivendo. Uhum. Porque aí, o que acontece? Quando essa pessoa vive, ela vai
dar mais, fortalecer mais a sua vida, o momento que você está vivendo, ela vai viver junto com você, vocês vão estar juntos mais fortalecidos. Lembra na garrafa de água? Vocês vão estar dividindo a mesma água. Ninguém vai beber demais e o outro vai passar sede. Não, você bebe água também, né? Então, a gente precisa viver esse deserto para fortalecer a nossa vida. Às vezes, o deserto que a gente vive não é nem comparável ao que Deus está preparando para nós. Né? Mas, pensa sempre o seguinte, Deus sempre está ao nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Mesmo no momento mais difícil, na perda de um filho, Ele está ali. Nos forjando, nos fortalecendo. E enquanto tu falava, veio no meu coração assim que tudo que a gente passa no momento que a gente está no deserto, tudo que a gente passa no momento de dificuldade, ele é para nos fortalecer para algo que ainda virá. Não é sobre este momento agora. Não é sobre o agora. Nunca é sobre o agora. É sempre pelo que virá. Consegue entender isso? Às vezes a gente tem a mania de pensar assim: nossa, mas tá tão difícil, meu filho gripado essa semana e eu não tenho paciência, eu já quero dar um medicamento, já vou dar ali uma dipirona, né, pra baixar logo essa febre porque eu não tenho paciência com criança doente. Deus tá te dando a oportunidade de você forjar a tua paciência no momento que teu filho está doente, porque lá na frente você vai precisar dessa paciência. A paciência que Deus está te pedindo não é para agora. Não é pro hoje. É ali que você vai forjar, porque ali na frente você vai precisar. E aí, quando vem um momento sério, um momento de dificuldade, as pessoas se desesperam. Às vezes num desemprego. Ah, tô desesperada, não sei mais o que fazer, agora ele tá desempregado. Não sei economizar, não consigo economizar, porque a gente sempre teve a geladeira farta, o armário farto. Mas por que não se preparou? Né? É preciso se preparar. Então, se o Senhor dá em abundância, Ele dá em abundância para que a gente saiba economizar, para que a gente saiba reservar, ter uma reserva, para que a gente possa no futuro ser próspero. Então, Deus dá em abundância. Igual aquela passagem de José do Egito, né? Foram os 7 anos de fartura e os 7 anos de pobreza. Sim. Então, às vezes você tá num momento agora da tua vida e você diz, não, minha vida tá tudo certo. Tô na fartura, não tô no deserto, tô na fartura. Meu marido tem um bom emprego, meus filhos têm boas roupas. Tá tudo certo na minha vida. Neste momento que tá tudo certo, é que você tem que se preparar pro momento ruim que vai vir. Santo Afonso de Ligório, eu acho que é, ele fala assim: existem os momentos de consolação e existem os momentos de desolação. Os momentos de consolação é aquele momento no casamento que tá tudo bem, a lua de mel, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Amor, pega um pote de farinha que tá lá em cima do armário. Ah, eu pego pra você. Daí ele levanta você pra pegar o pote pra ele. Sabe aquela cena de filme? Tudo lindo, maravilhoso. Momentos de consolação. Aí os momentos de desolação, né? É o momento de já deixar essa toalha jogada no chão. Isso não acontece aqui. Ah, aqui não acontece. A gente sempre usa esse exemplo porque a gente ri, tá? Porque aqui em casa não acontece essas coisas. Porque meu marido é muito organizado e eu que sou bagunceira. Pronto, revelado. Anderson, gostou? Que eu fui sincera agora? Que bom. Então, existem os momentos de consolação e os momentos de desolação. E é nos momentos de consolação que a gente precisa se abastecer e se fortalecer para os momentos de desolação que a gente vai passar. Outro exemplo, quando a gente vai ao encontro de Jesus na Eucaristia. O Anderson já viveu um momento desse, de consolação. Durante 18, uns 15 anos, vai. Uns 15 anos por aí. Você foi na missa diária, né, amor? Missa diária na Catedral de Florianópolis. Foi um momento muito forte de consolação que o Anderson passou. Ele tinha a graça de viver os sacramentos, a comunhão semanalmente. E como é importante. E aí você saía de lá no teu horário de almoço, quando você ia na missa, você preparava as tuas pregações que tu ia pregar na terça e na quinta, que ele ia para grupos de oração pregar. Então, foi um momento de consolação muito forte na vida dele. E aí, esses tempos, tu tava conversando com um amigo, né? Como é que foi a situação? Eu nem vi com isso.
conversando com Não, mas amigo. como é que foi a situação quando tu caiu em si, assim, que tu Porque entendeu? é porque a gente tava falando da vivência, né, dos sacramentos, como é importante. E aí eu comecei a falar, né, que eu ia à missa diária, tudo. E hoje, assim, a gente busca ir numa missa mais piedosa, né? E hoje a gente não vê isso muito, né? Então começa a sentir falta daquilo, né? Daquele alimento verdadeiro, né? Aquele alimento, aquela busca, né? E ele falava para mim assim, cara, mas assim, ó, se tu for pensar, Deus deu a graça de viver essa missa diária para poder te alimentar, para que tu pudesse ficar forte, porque ia chegar o momento do teu deserto e que tu não ia sentir falta, né? Não ia sentir falta. Existia essa falta, mas A falta existe. mas você estaria saciado. A falta... É como se tu estivesse Uma no reserva. deserto, andando e não precisasse de água por enquanto, porque você já tomou muita água. Tá entendendo? É quando você toma muita água e você caminha quilômetros e quilômetros e quilômetros e tu não sente sede. Mas eu já andei, sei lá, 10 horas e não senti sede. É porque você já se tomou bastante água. Se abasteceu, então né? é igual a missa, né? A missa diária me alimentou muito. E hoje eu estou muito fortalecido. Não que eu não busco. Eu busco os sacramentos. Não que eu não quero. Eu quero. Né? Mas, por exemplo, se acontecesse alguma... Hoje não cabe na nossa realidade, infelizmente, gostaríamos muito, mas não cabe na nossa realidade uma missa diária. Sim. Com 5 crianças pequenas, tem toda uma demanda. E até porque na região onde a gente está, não existe hoje missa diária aqui. É diferente que existe lá em Floripa, lá, né? Que existia missa diária. Aqui não existe missa diária. Então, hoje, eu digo para vocês, hoje eu não sinto essa sede. Tá? Porque eu me alimentei bastante da Eucaristia. Claro que eu vou precisar me alimentar de novo, muito Sim. de novo. Como sempre, né? O que fica aqui, né, nessa situação, é que o Senhor preparou ele. Preparou para que ele hoje fosse um católico forte. É isso aí. Talvez se ele não tivesse buscado tanto a Eucaristia como ele buscou nesse passado, 15 anos atrás. 15 anos atrás, não. 5 anos atrás? 5 anos atrás. 3 anos atrás você fazia missa diária? Nós estamos 3 anos. 3 anos aqui? Até 2020 ele fez missa diária. Né? De 2005, mais ou menos 2003, 2005 até 2020. Então foi muito tempo buscando ao Senhor, se preparando, se fortalecendo. E aí quando chegou o deserto, óbvio que ele sentiu sede. É óbvio que ele vai continuar sentindo sede. Mas ele preparou, Deus já preparou esse caminho, já preparou o coração dele, entende? Eu gosto de usar esse exemplo também desse deserto eucarístico para as gestantes. Como assim? Você tá grávida, tem alguma mamãe grávida aí? Bota eu. Você tá grávida. Já teve. Teve uma ali que tá esperando o terceiro filho, né? Se tiver mais alguma mamãe grávida, coloca aí no comentário. Você tá grávida, certo? E você, vou na missa só no domingo, tá bom. Tá bom ir na missa só no domingo. Esse é o preceito da igreja, né? Só vou na missa no domingo. Mas eu vou te dar uma notícia agora. Talvez você nunca tenha parado pra pensar. O bebezinho que tá na sua barriga, ele tem acesso à Eucaristia somente no domingo. Se você comunga, vai à missa ao domingo, ele só tem acesso a essa Eucaristia, porque ele é totalmente dependente de você nesse momento. Quando o seu filho nascer, ele não vai mais receber a Eucaristia. Ele só vai receber a Eucaristia quando ele tiver lá a sua catequese, estiver se preparando lá por volta dos 8 anos de idade, né? Se for pela tradição, 8, 9 anos, se for pela paróquia lá por uns 10, 11, dependendo da paróquia, 12, 13. Então ele só vai receber a comunhão quando ele já tiver uma maturidade, um entendimento do que é a Eucaristia. E aí, durante esses 10 anos, até ele receber Jesus, como que ele vai ter acesso à Eucaristia, a receber um sacramento? Entende? Então, mães que pensam na santidade dos seus filhos, que querem e que pretendem, né, buscar esse caminho de virtudes e busca de santidade, precisam esperar
entender que é preciso fortalecer essa criança, a alma dessa criança. Não é o bebê que precisa da Eucaristia, é a alma dessa criança que precisa da Eucaristia. Para que você possa fazer essa alma forte, desde o ventre. Para que quando ela passe por esses 8, 10 anos de deserto, 12 anos de deserto, ele esteja firme, ele esteja forte. Em querer, né, em aguardar matar essa sede de conhecer nosso Senhor na Eucaristia. Então, talvez você nunca tenha pensado sobre esse aspecto, mas se você tá grávida ou se um dia você ficar, né, daqui com certeza vai sair muitas mamães ainda, você fazer essa reflexão, você lembrar disso. Meus 2 últimos filhos eu já consegui ter um pouco mais desse entendimento. Os 3 primeiros, infelizmente, não tinha essa visão aberta, né, para essa reserva eucarística, para fortalecer a criança durante a gestação, a alma dessa criança durante a gestação. Mas Deus, ele sempre dá um jeito de nos ensinar, né? Ensinar aí para que a gente possa corrigir, melhorar e talvez eu não vá ter mais filhos, talvez, né? Não sabemos, né, amor? Não sei. Se vai ser só 5, se Deus vai mandar mais. Se eu não gerar mais, se essa for a vontade de Deus, tô repassando, tô ensinando para outras mães, né? E se eu tiver, logicamente, vou tentar colocar em prática isso que eu aprendi, né? Para que eu possa, nesse momento de gestação, fortalecer a alma dessas crianças, porque eles vão passar por um longo deserto. Interessante, né? Sim. É bem interessante essa analogia. E é isso aí. Nós já estamos aqui, amor. Quase 50 minutos. Quase 50 minutos. Alguém tem uma pergunta pra fazer pra gente? Acho que a gente já vai, porque hoje a gente entrou bem mais tarde, né, amor? A gente sempre entra às 21h21, tá? Hoje a gente entrou um pouco mais tarde porque eu tô fazendo a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui no perfil, todos os dias. Se você tá chegando agora, né, não tá sabendo, as 3 lives, os 3 primeiros dias da novena já estão disponíveis no feed aqui do perfil. E amanhã a gente vai ter a quarta novena, né? O 4º dia da novena. Às 21h21. Então, como a gente fez a novena, aí fui preparar uma coisinha pra gente comer, coisa e tal, a gente acabou demorando um pouquinho mais pra entrar hoje, tá? Mas semana que vem a gente já volta pro horário costumeiro das 21 horas. Fechou. É isso? Um beijo pra vocês, obrigada a quem esteve aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas as novas videiras que estão chegando aqui nesse perfil. Essa live vai ficar salva, tá? Nosso propósito com essas noites da taça é sempre deixar salvo. Essa é a 15ª live. Quem chegou agora pode procurar no feed, que vai ter as outras lá pra vocês poderem acompanhar e assistir. Mandem pro marido, se o marido não conseguiu assistir com vocês, manda pro marido, manda pra um casal que você gosta muito, né? Compartilha essa live aí pra que chegue em mais famílias, né? Se o assunto, se a live foi de um assunto interessante e você gostou, não custa nada compartilhar e ajudar a gente aqui no nosso apostolado também. Tá bom? Quer falar alguma coisa, amor? Pra se despedir? Agradecer, então. Uma boa noite. Agradecer. Né? Deus abençoe. Faltou o nosso print. Alguém dá um print aí, gente, pra marcar a gente lá nos stories. Pra depois a gente poder compartilhar como que foi essa live. Depois tentem uma frase, resumir o que foi essa noite da taça hoje pra você. Pra que outras pessoas fiquem curiosas e queiram vir ver o que rolou aqui, tá bom? Deus abençoe. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, na noite da taça. Traga o seu marido, mande para um casal. E amanhã não esqueçam da novena, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.